Eu concordo também. Acho que a questão do Rodinei, né, para não dizer que né, essa coisa de ser radical, de 880, o cara né, nunca fez nada, não serve e tal. Acho que ofensivamente ele acrescenta muito ao Flamengo, vem produzindo, até no jogo contra o Corinthians, né? Até depois que o Flamengo levou o gol, ele ainda né, criou uma ou outra jogada ofensiva. A questão toda é como você colocou, né, Nazário? A questão mesmo do setor defensivo do Flamengo e é o que acaba preocupando a gente, até porque o Atlético Mineiro também, os seus jogadores de frente, não sei se a produção tem aí a provável escalação deles também, são de ótimos jogadores, então a gente tem que ter muito cuidado, né? Passando aí para vocês, ó, Everson, Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso, Arana, Alan e Otávio. Aí vem na frente, Zaratio, Nátio, Vargas e Hulk. Pô, um quarteto desse aí é brincadeira. Então, assim, o Flamengo vai ter que ter muita cautela defensiva amanhã. A gente vai voltar a falar do Atlético aqui. Deixa eu dar uma lida aqui no pessoal. O Carlos Fontoura, que é membro aqui do Clube do Coluna, falou: ó, Rodinei e Felipe Luiz poderiam entrar no segundo tempo. O Roberto. Ele é o Nazário, ó. Roberto Nazário. Ele tá aqui respondendo o nosso querido Vicente Flá. Piazão Prime falou: Rodinei é melhor que Andrés. Isso é fato, mas são posições diferentes, né? Aí é complicado, apesar de que no Manchester, o nosso querido portentoso Andreas, né? Que, porra, teve um momento rapidinho, pausa aqui para eu fazer. Ele tirou, né? Eu falei aqui para vocês, falei aqui, todo mundo tá de prova. Marketing, colocou lá torcedor do Flamengo, fechou com Fulham, ele tirou, né? Aí ontem o pessoal foi, porra, aqui ó, o cara já tirou, ficou acho que nem uma semana, né? Aí veio os Piticolovers, que eu não sei o que o cara pode fazer o que ele quiser. Claro que ele pode fazer o que ele quiser, ele tem liberdade, né? Inclusive de enganar trouxa, né, irmão? Achar que o cara nunca teve relação nenhuma com o Flamengo antes, me meter que é torcedor do Flamengo, pô, tava de brincadeira. O Vicente Flávio zoando aqui, ó, NASA tava lá na criação do Flamengo, respeita. Marcelo Silva Arantes, concordo com o Nazário. Paulo Roberto de Oliveira, o Felipe Luiz está alguns jogos sem jogar e se preparando fisicamente. Acredito que terá uma grande atuação amanhã. O Rodinei é torcer para São Judas. Gustavo Horta também comentando, nossa única chance é termos o quarteto ofensivo inspirado. Essa defesa não segura o ataque deles. O Piazão Prime, quando o Gustavo Henrique começou a marcar gols de cabeça, os treinadores o tiraram. Marcelo Silvarante também, um contra-ataque em cima do lado do Rodinei é muito perigoso. Bola nas costas do Rodinei é perigoso. Fernando Lobac aqui, ó, recado importante. Amassem um like, nação. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa a notificação. O Jutsi aqui falou: 100 jogos do Hulk, vamos dar um presente para ele. Vamos dar um presente para ele. Josivaldo Braga, o Dorival Júnior era para trazer de volta o Ramon da base como ala. Ele é forte e sabe apoiar no ataque para poder fazer o corredor melhor que o Felipe Luiz. Mas a questão aqui é defensiva, né? Pedro Silva, Túlio, já está na hora do Rodrigo Caio procurar outro médico. O Flamengo está sendo processado pelo zagueiro Denner da base. O Tanuri fez 3 cirurgias e acabou com a carreira do garoto. Eu vou fazer aqui uma observação, né? Ele até falou aqui, até o Bruno foi cobrir. A gente teve uma reunião do Conselho Deliberativo e lá nessa reunião teve uma apresentação do Tanuri. E ele até fala desses processos que ele vem enfrentando. E aí ele explicou lá, cara, assim, todo o processo de recuperação, o que envolve o processo de recuperação de um jogador. Então, assim, por exemplo, ele não faz cirurgia. Então, quando o jogador vai fazer cirurgia, é com o médico de fora do Flamengo. Então, tanto que ali eu acho que já acredito que seja isso que eles fizeram questão de colocar lá no Rodrigo Caio. Em comum acordo com o atleta, né? A gente resolveu aqui fazer um tratamento conservador. Então, ali eles conversam com o atleta. Muitas vezes ele também indica profissionais para que esse atleta vá. Uma coisa que eu até falei isso lá para ele, inclusive, na situação do Fabrício Bruno, quando noticiaram que o Fabrício Bruno foi procurar um profissional de fora do clube, o que deu a entender ali? Porra, o cara não tá se sentindo seguro no clube. Mas sabe quem indicou aquele profissional pro Fabrício Bruno? O Tanuri. E a gente não fica sabendo disso. Então o que o Tanuri falou lá nessa reunião com relação a esse tipo de coisa? Ele falou, cara, eu vou ali, o jogador é operado. Eu recebo o jogador, então eu faço toda a parte clínica. Mas dentro do processo de recuperação, para o jogador retornar a campo, tem a parte de fisiologia e preparação física. E muitas vezes isso, o Flamengo divide com o treinador de ocasião. Então,
apesar de que na base eles procuram seguir o mesmo modelo, isso não é só a cargo do médico. E esses processos lá, segundo pelo menos ele colocou lá, e aqui de fato eu estou trazendo um contraditório aqui, tá? Segundo ele colocou, os processos são na conta dele, entendeu? Como se ele fosse totalmente responsável por todo esse processo, quando ele, pelo menos o que ele mostrou lá na Gávea, ele não é. Há toda uma equipe envolvida, outros setores envolvidos também nesse processo de recuperação. Então aqui eu estou trazendo outros pontos aqui, não estou defendendo, estou trazendo outros pontos para a gente refletir. Eu já critiquei, falei isso para ele lá, inclusive. Falei, ó, eu já te critiquei. Ele falou, já recebi algumas críticas aqui, suas e tal, pererê. Mas, assim, muita coisa que passam pra gente. O cara não vai falar porque vai se preservar, não sei o quê. É muito ruim para ele. Eu falei isso para ele. Falei, ó, antigamente você fazia boletim, você fazia coletiva para explicar em detalhes, né? Tudo, e isso não vem sendo feito e tudo cai na sua conta, né? Então, assim, tô só trazendo aqui, Pedro, né, como é que se fala? Uma explicação do outro lado, mais ou menos, dessa situação. Não quero dizer quem está certo, até porque eu não tenho nem condições, vamos dizer assim, medicinais para isso e nem jurídicas, já que a gente tem casos aí que estão na esfera judicial. O Vicente Flá também falando aqui, o Flamengo não mantém um hospital com cirurgião na Gávea, não. Nenhum time tem, né? Podia ter um cirurgião ali, mas de qualquer forma, o cirurgião não vai fazer sozinho, ele vai contar com uma equipe que vai ter um trabalho externo, né? Nasa, queria que você comentasse um pouco, acho que o Bruno caiu, já já ele retorna aqui, um pouco sobre esse Atlético, que na minha opinião, um time muito forte, um time de muita qualidade, não dá para a gente desmerecer tanta qualidade coletiva do time do Atlético, atual campeão brasileiro, atual campeão da Copa do Brasil, e também das suas qualidades individuais, né? Então, por isso que a gente está falando aqui muito dessas questões laterais e também desse setor defensivo do Flamengo, mas eu queria que você comentasse um pouco. O Bruno falou que está aqui, mas não está aparecendo aqui para mim. O Bruno tá igual o espírita, né? A gente não vê, mas sente a presença dele. Ele tá chegando. Olha aí, é o Bruno Kardec, né? O Bruno Kardec. A gente não vê o cara, mas ele tá pertinho da gente. Então é o seguinte, só para complementar, a gente tem algumas peças dentro do Atlético que merecem nosso respeito. Um deles é o Mariano, lateral, camisa 25, fez uma grande partida contra o Flamengo. É um cara que tem um passe muito bom, tem um cruzamento muito bom também, é veloz, sabe jogar bola, sabe se colocar e está bem entrosado com o time. O Otávio é um cara também que ele trabalha muito bem ali no meio como volante e é combativo, ele é chato, ele está ali em todos os momentos ocupando aquele setor do meio campo ali, ele joga bem e tem que ter respeito. E tem um detalhe, a gente não está vendo o Keno, né? Porque o Keno é um cara perigosíssimo, né? O Keno é enjoado e bate bem de fora da área, tem velocidade, é driblador. Então, dentro disso, dentro dessas características, o Atlético tem o Vargas, o Nacho, o Zaratio, né? Que são velozes, que estão acostumados a jogar, os caras estão aí há uma temporada jogando juntos, já é o segundo ano, então tem entrosamento, e se pegar uma vulnerabilidade por parte do setor defensivo do Flamengo, vai complicar a guerra. Então, se o Flamengo não tiver muito compactado, muito fechadinho, e assim, não pode dar espaço, ontem até no programa, depois que você saiu, alguém me perguntou, não lembro quem foi, você acha que deveria fazer uma marcação especial em cima do Hulk? O Hulk é um cara perigoso, porque ele sabe jogar com o corpo, né? E tem velocidade, tem muita explosão, e no primeiro jogo, justiça tem que ser feita, ele correu muito, né? Um cara da idade dele, com o porte físico dele, correu muito e deu trabalho. Então eu acho que o Flamengo tem que estar muito bem compactado para não dar espaço. O segredo de você conseguir bloquear o seu adversário e não deixar ele criar jogadas é o espaço. Se você tiver muito espaçado e o cara tiver a liberdade de parar para pensar, pô, irmão, com esses caras em campo, complica muito a guerra. Então o Flamengo tem que estar muito compactado, jogando muito em cima dos detalhes e não deixar respirar.
Eu acho que uma marcação especial não é o caso. Mas o Flamengo tem que estar muito perto, muito compactado, muito ligado e de olho na criação desses caras, né? E colar no Nacho. Colar no Nacho, não dar espaço para o Vargas. O Zarate também é outro cara perigosíssimo. Então, se o Flamengo fizer isso, dificulta muito o setor de criação do Atlético, né? Se os caras tiverem espaço, irmão, aí complica. E aí, Bruno, o que você pode acrescentar aí pra gente nesse time do Atlético, né, que tem aí o seu poderio ofensivo de muita qualidade, sem desmerecer também ali seu setor defensivo que o Flamengo vai ter que furar amanhã, né? De fato, o time do Atlético, quando você pega uma escalação do Atlético, o Nasa tocou num assunto interessante que ele falou, da possível fragilidade, né, por conta de lentidão do Felipe Luiz e o Rodinei, que apoia demais e deixa alguns espaços, né? Inclusive, contra o Atlético, lá na decisão da Supercopa, o segundo gol, o gol de empate do Atlético, foi nas costas do Rodinei, né? Aquela bola alçada, tocada para trás, e o Hulk acabou fazendo o gol. O Rodinei tem, sim, suas deficiências, né, na defesa, justamente porque ele ficou, quando apareceu, bem, nessas vezes que apareceu, foi no ataque. Então, de fato, tem que ter muito cuidado. E aí você pega a escalação do Atlético, você não consegue encontrar aquele ponto de vulnerabilidade. Você tem que furar um time inteiro, porque, de fato, o time do Atlético é um bom time, né? O time do Atlético é um time... Jogou mais bola no ano passado, mas não é qualquer time hoje. Não está na melhor forma, é bom que se diga, né? A gente viu, inclusive virou meme, a última reclamação do Hulk lá no jogo contra o São Paulo, mas isso também já é reflexo do momento do Atlético que não é dos melhores, né? A bola que o Atlético tem jogado não é a bola que jogava lá com o Cuca no ano passado. Então, eles sabem disso. Então, provavelmente vai acontecer o que o Nasa falou. Não acredito num jogo de igual para igual amanhã, pelo menos não de início. Não acredito no Atlético num jogo aberto de início. Eu acho que, como eles entram com uma pequena vantagem, mas é uma vantagem, eu acho que eles vão segurar um pouquinho e tentar fazer essa bola chegar no Hulk para tirar o time lá de trás. Acredito nisso. Agora, né, é sempre bom a gente lembrar, o Arana é um jogador extremamente de qualidade, né, um jogador diferenciado, é um jogador que vai bater de frente provavelmente com o próprio Rodinei, né? O Arana é um jogador que apoia demais e, para mim, é um muito bom jogador, inclusive, mas eu não vejo um ponto de vulnerabilidade no time do Atlético. Vai ter que furar um time inteiro. Mas é possível, porque o Flamengo ainda é mais time. No papel, para mim, o Flamengo ainda é mais time. E aí, se você pega um Flamengo, se jogar algo parecido do que jogou na quarta passada, contra o Tolima, o Flamengo tem grandíssimas chances de ganhar, mesmo sabendo que o Atlético, pelo menos na minha opinião, é bastante superior ao Tolima, né? Pelo menos tecnicamente. Então, o Flamengo vai ter que jogar muita bola, tem totais condições de vencer, mas não acredito num jogo aberto. Agora, tem uma questão. O Nasa tocou no assunto do Keno. O Keno está retornando, é dúvida, mas está retornando de uma lesão na coxa. Então, ele continua tratando, mas ainda é dúvida para a partida de amanhã. E mesmo se for relacionado, eu não acredito no Keno como titular, porque ele está justamente tratando. Outro jogador que está fora é o Dodô, né, que está com Covid, né, então esse com certeza não estará. E existe só uma dúvida nessa escalação aí, que é justamente na defesa. Ou entra o Nathan Silva, ou vai entrar o Igor Rabelo, que é conhecido aqui do torcedor do Rio, porque acabou atuando no Botafogo e foi vendido para o Atlético Mineiro. E ele foi muito bem contra o São Paulo no domingo. E aí, por ter sido muito elogiado, existe a possibilidade dele ser titular na vaga do Nathan. De certa forma e de maneira geral, como eu disse, eu repito, o Flamengo é mais time que o Atlético. O Flamengo, inclusive, apesar da derrota de domingo, que jogou ali com o time mesclado, né, para justamente preservar os principais atletas para o jogo de quarta, o momento do Flamengo é bom, né? O Flamengo vem de bons resultados, tirando o resultado como um time titular, o Flamengo vem de bons resultados e de boas apresentações. Então, de fato, não só mais time no papel, mas eu acredito demais numa classificação do Flamengo amanhã. Não acho que vai ser um jogo fácil, nada disso. Se for, vai me surpreender. Eu acho que o jogo vai ser difícil, porque são dois times que se equivalem. Mas Maracanã, né, clima hostil, né, inferno de fato, eu não vejo outra possibilidade a não ser vitória e classificação do Flamengo.